Você já teve a sensação de que algo na atração simplesmente não fecha? Como se você estivesse seguindo todas as regras, fazendo tudo certo, e mesmo assim estivesse perdendo o jogo? Você é educado, consistente, disponível, escuta, se importa, investe, e ainda assim, ela se afasta. Não de forma brusca, mas lenta, silenciosa, como se estivesse escorrendo pelos seus dedos. Isso não é azar, isso é um sinal psicológico. E não é opinião, é padrão. Durante anos, pesquisadores analisaram o comportamento feminino em larga escala. Milhares de respostas, milhares de interações reais. E o que emergiu desses dados desmonta completamente tudo o que foi ensinado aos homens sobre atração, desejo e conexão. O que você vai ouvir agora não é confortável, mas é impossível de ignorar. Porque revela como o desejo feminino realmente opera. Não no discurso social, não na teoria romântica, mas no nível instintivo, onde as decisões reais são tomadas. Depois que você entende isso, não tem como desver. E depois que aplica, você nunca mais se comporta da mesma forma. A confusão que a maioria dos homens sente. Existe algo que muitos homens sentem, mas quase nunca admitem. A atração hoje parece ilógica. Você faz tudo o que disseram que funciona e ainda assim não funciona. Isso acontece porque a maioria dos homens foi treinada para agir no nível errado. Tentam convencer a mente consciente da mulher, quando na verdade o desejo é decidido antes, num plano biológico, silencioso e automático. A mulher não escolhe com base no que você diz, ela responde ao que você sinaliza. E a maior parte desses sinais não é verbal. O erro central: confundir gentileza com atração. O cérebro feminino não reage à bondade da forma como muitos homens acreditam. Ser educado não gera desejo. Ser previsível não gera tensão. Ser sempre disponível não gera curiosidade. O que gera atração são padrões comportamentais, postura, controle emocional, direção interna, autoridade pessoal. E esses fatores são percebidos instantaneamente, antes mesmo de uma conversa profunda acontecer. Você está sendo avaliado o tempo todo, não pela lógica dela, mas pela biologia. Seleção instintiva. O que realmente está acontecendo? Quando uma mulher entra em um ambiente, o sistema dela começa a escanear automaticamente. Quem ocupa o espaço? Quem está centrado? Quem não precisa provar nada? Não é sobre quem fala mais alto, é sobre quem está mais estável. 2 homens podem estar na mesma sala. Um tenta impressionar, o outro apenas existe, calmo, presente, inteiro. Sem esforço, o segundo chama mais atenção. Por quê? Porque ele transmite algo raro hoje em dia: autodomínio. E isso é um gatilho profundo de atração. O paradoxo da atração. Aqui está algo que os dados deixam claros. Quanto mais um homem tenta conquistar, menos atraente ele se torna. Não por falta de valor, mas por excesso de investimento emocional precoce. Quando você coloca a mulher no centro da sua vida cedo demais, o equilíbrio de poder colapsa. E o cérebro feminino interpreta isso como: esse homem não tem direção própria. Resultado: o desejo esfria. Não por crueldade, mas por coerência biológica. O que realmente ativa o interesse feminino? Não são palavras bonitas, não são promessas, não são gestos exagerados. É escassez emocional sem necessidade. É quando ela sente que você a escolhe, mas não precisa dela para se sentir completo. Homens que despertam atração consistente têm algo em comum. Eles não reagem impulsivamente. Eles observam. Eles mantêm o eixo. Eles não negociam seus limites. E isso cria tensão psicológica. Autoridade pessoal. O sinal mais forte. A mulher não se apaixona por quem tenta agradar. Ela se envolve com quem transmite solidez interna.
A autoridade pessoal não é dominar alguém, é dominar a própria vida. Seu tempo, suas emoções, sua missão. Quando isso está alinhado, você não precisa competir. Você se destaca naturalmente. O erro que sabota a maioria dos homens. A maioria se trai emocionalmente. Aceita menos do que merece. Ignora sinais vermelhos. Diz sim quando queria dizer não. Tudo para não perder a conexão. Mas cada vez que você faz isso, seu valor percebido diminui. Não porque ela percebe conscientemente, mas porque a energia muda. E energia incongruente mata a atração. Quando o jogo vira. No momento em que você para de buscar validação, algo muda. O silêncio deixa de assustar. A demora na resposta não gera ansiedade. A ausência não desestabiliza. Isso é controle emocional. E homens emocionalmente centrados são percebidos como raros. Não são frios, são completos. Atração não é performance, é presença. A maioria dos homens acha que precisa fazer mais. Na verdade, precisa reagir menos. Menos explicações, menos justificativas, menos tentativas de controle. Mais presença, mais firmeza, mais direção. Isso cria um campo magnético silencioso. O ponto de virada. Quando você deixa de ver mulheres como o objetivo e passa a vê-las como um reflexo do homem que você está se tornando, tudo muda. Você para de aceitar migalhas, para de correr atrás, para de se moldar e começa a escolher. Isso não é arrogância, é autoridade interna. A verdade final. A atração nunca foi aleatória. Você apenas não sabia que sinal estava transmitindo. Agora sabe. A pergunta não é mais por que ela se afastou. A pergunta é quem você estava sendo quando isso aconteceu. Quando você ajusta isso, não precisa mais perseguir nada. Porque um homem alinhado não orbita ninguém. Ele cria gravidade. E tudo começa a girar ao redor disso.